Muito bem, muito bem. Começando mais uma segunda-feira do nosso Começando Direito. Já fixei aí o tema do nosso comentário. Quem são as personagens que aparecem nos contratos? Quem são os agentes econômicos que atuam nos contratos? Vamos falar hoje sobre uma questão que confunde muito as pessoas, mesmo os profissionais do direito, às vezes se sentem perdidos, confusos. Quem é contratante, quem é representante, quem é terceiro beneficiário, quem é o interveniente anuente, quem é coobrigado, quem é corresponsável, qual é a diferença entre todos essas personagens que vão aparecer no dia a dia dos contratos e que às vezes acabam aparecendo também em processos judiciais envolvendo esses contratos, ocupando posições muitas vezes erradas, inadequadas, incorretas e gerando consequências, inclusive de sucumbência. Então vamos bater esse papo sobre esse tema, quem são essas personagens, essas figuras que vão figurar, que vão aparecer nos nossos contratos de um modo geral. Bom, vamos aqui ao bom dia, o pessoal está entrando. Bom dia, Sandra. Bom dia, Débora. Bom dia, Angélica. Como vocês estão? Tudo bem? Como foi no final de semana? Rodrigo, seja bem-vindo. Cacilda, seja muito bem-vinda. Marisa, Deraldo, Thales, Ju, seja bem-vinda. Elton, o pessoal está entrando aqui. E vamos nos preparando para tratar, então, desse tema que é comum. Ele é um tema comum aos contratos em geral, às relações contratuais de um modo geral. Aqui, os comentários que eu vou fazer não se restringem a um setor econômico específico, ou se é um contrato civil da nossa vida pessoal, ou se é um contrato empresarial, ou um contrato de consumo, não importa. Essas considerações que a gente vai tecer hoje, esse bate-papo que a gente vai estabelecer hoje, diz respeito a todas essas situações, né? A todas essas múltiplas relações jurídicas estabelecidas. Então vamos lá. Vamos começar pela figura mais simples, digamos assim, aquela que de fato não pode faltar, que é a parte contratante ou simplesmente o contratante. O contrato, ele é um acordo, né? Todo contrato é um acordo de vontade. Tá certo que às vezes uma vontade ela se manifesta de maneira mais forte dentro do contrato do que outra, o que acontece, por exemplo, em um contrato de adesão, em que uma das partes ocupa um papel mais expressivo, porque tem a capacidade de redigir o conteúdo do contrato previamente, enquanto que a outra exerce um papel menor no momento da formação do contrato, porque o seu consentimento diz respeito apenas à adesão ao contrato, mas independentemente se é um contrato paritário, se é um contrato de adesão, eu tenho sempre ali, como ponto de partida, que eu terei mais de um contratante, ou seja, mais de uma parte contratante, e que essas partes contratantes elas vão, então, firmar o consenso, e é desse consenso que vai nascer o contrato. Beleza? Então, a gente pode começar dizendo o seguinte, que as partes contratantes são os sujeitos, que podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas, podem até ser entes sem personalidade jurídica própria, como o caso do espólio, que em certos momentos, ainda não tendo sido concluído o inventário, pode ter ali uma legitimidade para participar daquela negociação, daquela contratação. Essas figuras, né, esses sujeitos que vão ocupar, que vão participar do contrato como partes contratantes, eles vão ali adquirir direitos e contrair obrigações dentro do contexto, dentro do objeto do contrato correspectivo. Essas partes contratantes, elas precisam manifestar a vontade. Elas precisam, portanto, concordar com aquele contrato, porque o contrato dirá respeito diretamente a elas. Cada contratante precisa, portanto, anuir com a contratação,
Porque, afinal de contas, o contrato, repito, dirá direito a elas. É do consenso delas que esse contrato vai existir. Beleza. Mas esse contratante, ele pode manifestar a sua vontade de várias maneiras diferentes, não é mesmo? Ele pode manifestar a sua vontade de uma maneira mais solene, como, por exemplo, comparecendo a um cartório de notas para manifestar a sua vontade por meio de uma escritura pública. Ele pode também manifestar a sua vontade por meio da sua assinatura gráfica em um instrumento particular, em um contrato impresso. Pode ser também que essa parte contratante ela manifeste o seu consentimento eletronicamente, por meio de algum mecanismo eletrônico que possa aferir e registrar a sua manifestação de vontade. E pode ser uma assinatura digital, usando um certificado digital. Pode ser uma assinatura eletrônica que não usa certificação digital, usa um outro mecanismo de registro. Pode ser até uma anuência simples, como acontece quando a gente marca aquela caixinha do nosso aplicativo ou do site que diz que eu tenho que concordar com os termos contratados para poder usar o serviço eletrônico ali correspectivo. E aí a gente marca lá o li e o aceito, e com aquilo a gente concorda, a gente anui que exista um contrato entre aquela plataforma e você. E pode ser até que o contrato nasça de um acordo verbal entre as partes contratantes, onde a lei não exigir forma especial. Então, os contratantes, apenas por um acordo verbal, podem fazer ali nascer o consenso. Pode ser até, em algumas situações isso se admite, que esse consentimento ele seja tácito. E, portanto, o meu aceite ao contrato, ele venha pelo meu comportamento, pela forma como eu me comporto em relação àquele contrato, e não exatamente através de um sim, através de um aceite. Eu posso ter ali uma conduta, e essa conduta seja considerada ou interpretada como uma conduta confirmatória do negócio. Basta a gente pensar o seguinte, se me é oferecido um certo serviço e eu aceito esse serviço, mas não manifesto esse aceite expressamente, mas começo a usufruir desse serviço e começo a realizar as prestações que me cabem nesse contrato, mesmo não tendo dito o aceito de forma expressa, o meu comportamento dando execução, dando cumprimento àquilo que estava previsto no contrato, poderá então ser admitido como uma confirmação tácita dessa contratação. Então, o contratante é aquele que vai participar da formação desse contrato como o sujeito a quem diz respeito os direitos e as obrigações e que vai, repito, manifestar o seu consentimento de forma expressa ou tácita, de forma solene ou não, ele vai manifestar o seu consentimento admitindo que ali aquele contrato diga respeito a ele. E a partir dali esse contrato vai existir. As partes contratantes, como eu já disse, elas adquirem os direitos e também contraem, assumem as obrigações que aquele contrato vai estabelecer na medida do tipo contratual. Mas e quando esse contratante, essa parte contratante, é uma pessoa incapaz de manifestar vontade? Seja porque existe ali uma incapacidade humana, eu estou diante de uma pessoa que não detém ainda a maioridade, ou estou diante de uma pessoa que tem um obstáculo, uma deficiência, uma enfermidade que impede que a sua manifestação de vontade aconteça de maneira livre, consciente, e eu preciso, nessas circunstâncias, que essa pessoa esteja nesse contrato representada. Então eu vou ter um novo personagem, uma nova personagem dentro dessa contratação. E essa nova personagem é o representante. Esse representante é um terceiro que vai participar do contrato, mas não é parte contratante. O representante é alguém que está ali falando em nome e por conta do contratante, ou seja,
adquirindo direitos e contraindo obrigações não para si próprio, mas para quem ele representa naquela contratação, ou seja, aquele que é a parte contratante. Esse representante, portanto, ele não é alguém que vai titularizar direitos próprios dentro daquele contrato, nem é alguém que vai ter obrigações ou responsabilidades próprias dentro daquele contrato, a não ser que ele tenha cometido algum ato ilícito, a não ser que ele tenha agido com alguma conduta culposa ou dolosa que possa atrair para ele uma responsabilidade. Mas isso é uma exceção. A regra é que o representante está ali apenas manifestando a vontade no lugar do contratante, em nome e por conta desse contratante. Esse representante, ele pode estar presente nesse contrato porque a lei impõe, chamado representante legal, ou esse representante pode estar presente no momento de formação desse contrato porque foi conveniente à parte contratante fazer-se representar. E aí a gente vai estar diante do representante convencional, como, por exemplo, o procurador, que, detendo ali uma procuração, um mandato outorgado pelo contratante, ele participa ali daquele momento de celebração do contrato, não em nome próprio, mas representando ali aquele mandante, né? Aquele que lhe outorgou o mandato. Esse representante legal, quando a lei impõe a sua presença, ou esse representante convencional, quando é o acordo, né, entre o mandante e o mandatário que faz com que aquele mandatário ali participe, fato é que esse representante, repito, ele não é parte do contrato, ele não é parte contratante, ele não está ali para adquirir direitos em nome próprio e ele não está ali para contrair obrigações em nome próprio. Então, representantes legais ou representantes convencionais não devem ser confundidos com partes contratantes. Não devem ser confundidos com aqueles que, de fato, estão adquirindo direitos e estão se obrigando ao contrato. E aqui vem um ponto importante, que é, se o representante legal ou o representante convencional não é a parte contratante, então, em caso de futuro inadimplemento contratual, não é desse representante que eu vou extrair os bens para a satisfação do meu prejuízo. Então, se eu celebrei um contrato com uma pessoa que foi no ato da contratação representada por outra, é contra aquela pessoa que de fato é parte contratante que eu vou ter ali eventualmente uma pretensão para haver contra o patrimônio dela o direito à satisfação dos meus créditos e dos meus prejuízos. O representante legal não responde com seu patrimônio pelas dívidas que ele contraiu em nome do representado. Ele, representante, não está ali para garantir nada, ele não está ali para ser garantidor da operação, ele não está ali para se obrigar pela operação. Muita gente imagina que em certas circunstâncias, principalmente quando envolve incapazes, que a pessoa que participa como representante estaria se responsabilizando patrimonialmente pelo cumprimento do contrato. E, na verdade, não. A não ser que eu tenha uma conduta, repito, ilícita, dolosa ou culposa desse representante, ele próprio não terá ali assumido nenhuma responsabilidade. A responsabilidade ficará a cargo do próprio representado. Quem estava ali, de fato, figurando como parte daquela contratação, né? Parte contratante. Então, a gente deve ter em mente que nem todo mundo que participa e assina um contrato está ali para se obrigar ou para assumir responsabilidades com o seu próprio patrimônio. Muitas vezes eu estou ali apenas falando em nome de outra pessoa. Então, na análise de risco, eu devo olhar para o patrimônio de quem está sendo representado e não de quem está representando. Ah, André, mas aí eu me deparei com uma circunstância em que a pessoa que de fato será a parte contratante, ela não tem uma situação patrimonial que seja apta a responder futuramente pelos riscos desse contrato. O que eu devo fazer então? Porque o representante tem meios, mas o representado não me parece ter a mesma condição. Mas o contrato tem que ser com o representado, porque é dele que diz respeito ali
os bens e direitos que estão envolvidos nessa operação. O que eu posso fazer aqui para melhorar, então, atenuar a questão de risco? Bom, nesse caso, claro que cada contrato é um contrato, mas nesse caso o que pode acontecer e pode fazer sentido é eu trazer essa pessoa, que é o representante legal ou o representante convencional, trazer essa pessoa como garantidora e, portanto, como corresponsável por aquele contrato. Então, nesse caso, eu vou fazer com que essa pessoa não seja apenas participante do contrato, como representante legal ou convencional da parte contratante, mas também como alguém que participa desse contrato como um garantidor, ou seja, ele também será a parte contratante de uma fiança, por exemplo, ou será ele um avalista. Então eu estou trazendo essa pessoa para assumir em nome próprio alguma responsabilidade ou uma corresponsabilidade pelo destino daquela contratação. É isso, inclusive, que acontece frequentemente em contratos bancários que envolvem pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios representantes legais. Muitas vezes, e eu diria que na maioria das vezes, nos contratos bancários, a parte contratante é, digamos, uma pessoa jurídica, é ela que está tomando o empréstimo, é ela que está tomando o crédito, e vem o seu sócio, o seu administrador, na qualidade de representante para assinar esse contrato. Então, quem está se obrigando é a pessoa jurídica. É ela que está assumindo a dívida, é ela que está contraindo aquela obrigação. Mas o sócio está ali assinando também, aliás, assinando aquele contrato também, não, assinando aquele contrato como representante. Portanto, falando em nome da pessoa jurídica e não em nome próprio. Mas, como eu disse, na maioria das vezes, o que o banco faz? Chama esse sócio e diz, tudo bem, você vai assinar aqui como representante legal da pessoa jurídica, mas aqui embaixo, nesta outra linha, você vai assinar como corresponsável. Aí agora você está participando desse contrato não mais apenas como representante da devedora, mas como garantidor do contrato. Você vai aqui assinar como fiador, você vai aqui assinar como avalista, você vai aqui participar desse contrato como corresponsável para a hipótese da obrigação não ser satisfeita, né, no tempo, no modo e no lugar por essa pessoa jurídica devedora, e aí então eu vou chamar você aqui a ser responsável. Mas veja que nesse caso, esse sócio, ele não participou desse contrato apenas como representante legal da pessoa jurídica. Ele não foi apenas o porta-voz da pessoa jurídica. Ele participou desse contrato também aqui com obrigações próprias, né? Foi trazido a esse contrato para responder pelo eventual inadimplemento das obrigações contratuais. Então esse é um ponto que a gente aqui já tem que ter como relevante. Parte contratante é quem participa do contrato em consenso, assumindo obrigações e ali adquirindo direitos. Representante, seja ele legal ou convencional, é um terceiro que não adquire direitos nem obrigações contratuais, como regra, ele apenas participa para falar em nome daquele que será de fato a parte contratante. E, eventualmente, esse representante pode ser chamado a participar desse contrato para ser corresponsável daquela contratação, mas aí, neste caso, ele não estará mais falando como representante legal da pessoa jurídica, mas sim em nome próprio, como alguém que está ali para garantir a operação. Então ele assinará duas vezes, como representante da pessoa jurídica ou da pessoa física que ele esteja representando e em nome próprio, como um garantidor, como um corresponsável, se isso fizer sentido para a operação. Beleza? Então, fixamos aqui algumas personagens, parte contratante e representante, né? Seja ele convencional ou seja ele um representante legal. Terceira pessoa, terceira personagem que pode aparecer no nosso universo contratual, e eu chamo bastante atenção para essa aqui, é a figura do interveniente anuente. Quantas vezes a gente encontra
situações até mesmo processuais, casos complexos de disputas contratuais em que o interveniente anuente tem a sua posição confundida. Então, tenhamos muita atenção com a figura do interveniente anuente. Quem é o interveniente anuente? O interveniente anuente é um terceiro. Ele não é parte contratante, mas é alguém que, embora não seja parte contratante, vai suportar certos efeitos que decorrem daquele contrato. Em relação a esse interveniente anuente, existe uma eficácia contratual. Ele não é parte contratante, mas ele é alguém que vai ter que concordar com aquele contrato, anuir com aquele contrato, por conta dos efeitos que poderão, de alguma maneira, atingi-lo, de forma direta ou de forma indireta. Então, por ser alguém que pode ser impactado pelos efeitos do contrato, esse alguém é chamado a intervir na contratação para, desde logo, anuir com o que está sendo contratado. Justamente para que no futuro esse terceiro não venha a alegar que o contrato lhe é prejudicial e que ele não tinha conhecimento desse contrato e, portanto, não tinha concordado ou anuído com os termos ali estabelecidos. Mas, repito, o interveniente anuente não é parte contratante, pelo menos não no primeiro momento, mas é alguém que poderá vir a sofrer, a suportar os efeitos que advenham da contratação. Tudo bem até aqui? Me sinalizem aí. Até agora, está tudo certo? Quem é parte contratante? Quem é eventualmente representante da parte contratante? E agora começando a tratar da figura do interveniente anuente. Tem alguma situação específica dentro disso que eu já coloquei, que vocês queiram aqui, que eu pontue de forma mais aprofundada? Eu ainda vou falar mais sobre o interveniente anuente, vou falar sobre a figura do terceiro beneficiário, e no final a gente vai fazer ali uma distinção importante entre co-obrigado e corresponsável, principalmente para situações que possam desaguar em um litígio, né? Principalmente nas situações que possam gerar conflitos, né, judiciais envolvendo contratos. Maravilha, Carla, Deraldo, Caroline, Jorge, muito obrigado, Sandra, Wellington, beleza. Então, tá jóia. Então vamos voltar para o interveniente anuente. Peguei um caso recente, algum tempo atrás, né? É que esse caso ainda está tramitando, mas é a seguinte situação. Um contrato envolvendo uma pessoa jurídica, como devedora, e o sócio participando desse contrato, num primeiro momento, como representante legal dessa pessoa jurídica devedora. Então, eu tenho uma pessoa jurídica devedora, ela é a parte contratante desse contrato, é um contrato de mútuo, é um contrato envolvendo ali uma concessão de um empréstimo para um financiamento específico. Então, quem tomou esse crédito foi a pessoa jurídica. E o sócio participou ali na qualidade de representante legal. Naquele momento, ele era o representante legal, no momento da assinatura daquele contrato. E aí ele participa do contrato naquele momento, não em nome próprio, mas representando a pessoa jurídica. Ok? Entretanto, era um contrato bancário e o banco exigiu, como garantia daquela contratação, que esse sócio fosse fiador da operação. Então, esse sócio, que já estava participando do contrato como representante legal da devedora, ele agora também participaria desse contrato como fiador. Então, temos no contrato de mútuo a pessoa jurídica como devedora principal e nós temos, em razão da fiança, o sócio como corresponsável por aquela dívida. Mas cadê a figura do interveniente anuente? É que esse sócio era casado. Ao tempo em que ele assinou a fiança, ele era casado. E o regime de bens dele era o regime legal de comunhão parcial de bens.
O nosso Código Civil exige, e já exigia no Código anterior, exige que, para certas obrigações contraídas por um dos cônjuges, que possam afetar de alguma maneira os interesses da entidade familiar, porque pode afetar bens que servem em comum ao casal, que seja necessário, nesses contratos, a interveniência do outro cônjuge como interveniente anuente, concordando com a existência desse contrato e aceitando que futuramente esse contrato possa produzir efeitos sobre bens que interessam à entidade familiar e que podem, por isso, trazer repercussões, efeitos na vida daquele outro cônjuge. E aí, nesse caso, a esposa desse sócio, ela participou desse contrato na qualidade de interveniente anuente com a fiança. Então, veja, a pessoa jurídica era devedora, ela de fato é devedora principal, a mutuária, assinou aquele contrato por meio do seu representante legal, que foi o sócio, mas o sócio não estava ali como devedor, ele estava ali como representante. Houve também um pacto acessório de fiança, um pacto acessório de fiança. Nesse pacto acessório de fiança, o sócio ali participou como fiador e a sua esposa participou daquele contrato como interveniente anuente. E aqui entra um mega ponto de atenção. Participar como cônjuge anuente, participar como interveniente anuente, cônjuge ou companheiro, nessas hipóteses, não é se tornar fiador. Não significa ser cofiador. O contrato poderia ter previsto que esse cônjuge assinasse também como cofiador. E aí eu teria dois fiadores, o sócio e a esposa do sócio, os dois participando do contrato como cofiadores. E aí, nesse contrato, se isso tivesse acontecido, eu teria a pessoa jurídica como devedora principal e dois fiadores como corresponsáveis por pelo eventual inadimplemento daquela obrigação. Só que neste caso não foi isso que aconteceu. Neste caso, a esposa do sócio participou daquele contrato apenas como terceiro, interveniente, anuindo com a fiança, interveniente anuente, anuindo, portanto, que essa fiança exista e que ela possa produzir efeitos futuros, né, no patrimônio comum do casal. Isso não significa que essa esposa tenha concordado em ser fiadora. Significa apenas que ela concordou que a fiança fosse validamente constituída e que pudesse no futuro repercutir de alguma forma nesse patrimônio do casal. Beleza? Ok. O que aconteceu no desenrolar do tempo? No desenrolar do tempo, o que aconteceu é que esse contrato de empréstimo ele tinha um prazo alongado. Esse contrato de financiamento tinha um prazo alongado. E no curso dessa contratação, o casal se divorciou. Então, aquele sócio que assinou como fiador se divorciou daquela esposa que participou do contrato como interveniente anuente. Então, naquele momento do divórcio, se seguiu a partilha de bens. Então, também se fez ali a partilha dos bens do casal. Então, o casal teve os bens partilhados. A meação que cabia a essa esposa seguiu com ela, a meação que cabia a esse ex-marido seguiu com ele. Lá adiante, a jurídica devedora daquele empréstimo não cumpriu, num dado momento, inadimpliu com as obrigações. Isso se deu depois, né? O divórcio já tinha, inclusive, acontecido. Houve o inadimplemento das obrigações desse contrato, o que resultou, portanto, numa ação por parte do credor contra essa empresa devedora e contra o seu fiador. E aí que se deu o equívoco. Nesse momento, foi incluído no polo passivo da ação pelo credor, né, aquele banco credor, foi incluído no polo passivo da ação tanto a pessoa jurídica,
devedora principal daquele contrato de empréstimo, e até aí corretíssimo, como o fiador, aquele sócio que havia assinado aquele contrato na qualidade de fiador e corresponsável pela obrigação, só que aí veio o equívoco. Incluiu-se no polo passivo dessa ação, também como corresponsável, aquela ex-esposa, aquela pessoa que havia comparecido originalmente no contrato na qualidade de interveniente anuente. E acontece que essa esposa, na época esposa, não estava naquele contrato assinando como cofiadora. Se estivesse como cofiadora, sim, ela participaria, mesmo depois do divórcio, ela estaria exposta a responder com o seu próprio patrimônio pelas dívidas daquela empresa. Depois teria que se resolver em direito de regresso. Ah, André, então se eu me divorciar e o meu marido ou a minha esposa tem atividade empresarial e contratos foram assinados e eu assinei também, eu posso vir a responder mesmo depois do divórcio? Depende, sim. Se você assinou contratos na qualidade de garantidor pessoal, se você assinou ali como fiador ou como avalista, não apenas como interveniente anuente, mas como efetivamente garantidor, você pode sim, mesmo depois do divórcio, ser chamado à responsabilidade por dívidas desses contratos. Então é muito importante que no momento em que o casal vai se divorciar, dependendo da atividade econômica desenvolvida por um ou por ambos, que você faça uma revisão dos contratos que existem, né, para verificar se não existem situações de corresponsabilidade pessoal que possam futuramente gerar situações como essa, uma execução, né, uma ação de cobrança, para justamente haver ali a substituição ou a exoneração dessa qualidade de garantidor, né, para que se resolva, em virtude do divórcio, estou pedindo aqui a substituição desse fiador por outra pessoa, né, ou a exoneração, para que esse cônjuge que não tem relação com aquela pessoa jurídica, que não tem relação com aquela dívida diretamente, ele não se surpreenda no futuro com uma ação batendo à sua porta. Até porque, como não está mais vivendo em comum, em conjunto, né, não tem mais aquela vida de casal, não está acompanhando as circunstâncias, não sabe se o outro está pagando ou não está pagando, se a empresa a quem eu afiancei, se está cumprindo ou não está cumprindo as obrigações. Eu perco todo o controle, mas continuo respondendo. Então essa é uma situação que você precisa pensar e resolver. Se você é só interveniente anuente, não é uma situação complicada ou tão complicada, porque o interveniente anuente não assume em nome próprio a responsabilidade pela dívida, apenas aceita que aquela dívida seja validamente constituída. E aí, depois do divórcio, nesse meu caso, né, essa ex-esposa não deveria nem ter sido incluída no processo, porque ela não respondia com os bens próprios para nada. Depois do divórcio, ela nem mais sofre os efeitos ou repercussões daquele contrato de fiança, porque ela nunca foi fiadora. Ela apenas anuiu que o seu marido, agora ex-marido, fosse um fiador. E aí, nesse caso, o que a gente fez? A gente observou que ela era apenas interveniente anuente no contrato e não cofiadora. E aí eu digo para vocês, gente, muito advogado, bem intencionado, acaba comendo essa mosca, acaba não atentando para o fato de que aquela pessoa participou do contrato apenas como interveniente anuente e não como parte contratante ou como garantidora, e acaba respondendo a esse processo como se de fato houvesse legitimidade passiva para aquela pessoa estar ali. Né? Quando, na verdade, se ela foi só interveniente anuente, ela não é parte legítima para figurar no polo passivo nem de ação de cobrança, nem de execução, porque ela não é devedora, nem é corresponsável por aquela dívida. No máximo, ela poderia vir a sofrer alguma repercussão no que diz respeito a bens comuns que pudessem vir a ser objeto de penhora, e assim mesmo com reserva de meação, né? Assim mesmo com direito a reservar e a preservar a sua meação, já que ela não é a corresponsável ou a codevedora. Então, no nosso caso, foi ali apresentar a defesa, apontando a sua ilegitimidade passiva para figurar naquela causa, e aí, em função dela ser apenas interveniente anuente e não corresponsável, foi reconhecida
essa qualidade, né, de mera interveniente anuente, portanto, a sua ilegitimidade passiva. O que acabou gerando para aquele credor uma sucumbência que ele poderia ter evitado se ele também tivesse tido a atenção de olhar a que título aquela pessoa havia participado do contrato. Não tivesse confundido interveniente anuente com parte contratante ou como corresponsável da parte contratante. Então, ponto de alerta. Olha, revê, vê como é que se deu de fato a participação daquela pessoa e aí coloque aquela pessoa ou não no polo passivo de acordo com a maneira como ela figurou, né? Qual foi o título que essa personagem tinha no momento em que ela lá na origem participou desse contrato. Ela era também corresponsável ou ela estava ali apenas anuindo que aquela responsabilidade fosse unilateralmente assumida por aquele cônjuge. Beleza? Então, quando às vezes a gente não faz essa correta leitura, a gente ou demanda errado, e aí expõe o nosso cliente a um risco de sucumbência desnecessário, ou a gente responde errado, deixando de arguir uma ilegitimidade passiva e às vezes discutindo o mérito daquela obrigação para quem sequer podia, ou melhor, para quem sequer deveria estar ali figurando naquele processo, certo? Lembrando que se eu tenho uma situação em que eu assumo em nome próprio a corresponsabilidade por aquela dívida, aí mesmo que tenha havido divórcio, aí eu tenho que considerar que eu sou corresponsável, eu assumi, né? Eu participei como cofiador, por exemplo. Então eu estou ali naquele contrato em nome próprio. E o fato de eu ter me divorciado não afasta essa corresponsabilidade, a não ser que tenha sido feita ali uma exoneração ou uma substituição de garantia, né, no momento em que se negociou as condições do divórcio. E esse é um fenômeno que acontece muito, que as pessoas acabam não dando a devida consideração. Separa o que é interveniente anuente do que é corresponsável, e aonde houver corresponsabilidade, se está havendo um divórcio, acerte como vai se dar essa corresponsabilidade, uma vez que, muito provavelmente, esse ex-cônjuge ou esse ex-companheiro não participará mais do dia a dia daquele devedor, né? Não acompanhará mais de perto aquele devedor, e aí poderá ter só o ônus, sem ter o bônus, né? E ficar ali com o risco da responsabilidade, da corresponsabilidade. Perfeito? Ficou compreendido isso? Né? Deu para compreender bem a distinção entre aquele indivíduo que participa do contrato anuindo, interveniente anuente, daquele que está ali como parte, efetivamente? Né? Muitas vezes, a gente vai ver isso também em inventários. Né? A gente vai ver lá em inventários, tem uma partilha aqui para ser feita, e às vezes o cônjuge de um dos herdeiros está participando daquele acordo de partilha na qualidade de interveniente anuente. Não é que ele tenha direito sobre aquela herança ou sobre os bens daquela herança, mas é que dependendo do que esteja sendo acordado ali, pode cair numa daquelas situações em que o cônjuge tem que dar a sua anuência, mesmo não sendo direito próprio, ele tem ali que dar a sua anuência para conferir validade àquele negócio, porque, em alguma medida, efeitos daquele acordo podem dizer respeito a ele. Embora ele não tenha direitos, ele pode sofrer ali a repercussão de algum efeito decorrente daquele acordo. Outro dia, um aluno dizia isso, eu tenho aqui um acordo de partilha que um dos cônjuges não está querendo anuir, ele não é herdeiro, e aí ele diz que como ele não é herdeiro, ele não tem que assinar nada, só que, na verdade, o que se estava ajustando naquela operação dependia de anuência, né? Naquele contexto que estava sendo acordado dependia da anuência, era uma venda de um bem integrante do acervo comum do espólio, então tinha ali uma necessidade de anuência dos herdeiros para que aquele bem fosse objeto de alienação, e como é alienação de bem imóvel, o cônjuge, mesmo não sendo coproprietário, a lei diz que ele tem que ser interveniente anuente por causa do regime de bens, né, naquele caso. E aí o que a gente faz? Bom, ele não é parte, mas se ele não participa, amanhã ele pode impugnar o ato e gerar insegurança jurídica para quem está adquirindo. Né? Então o que a gente faz? A gente busca o suprimento de outorga. Né? Já que você não está dando a anuência espontaneamente, eu vou pedir que o juiz supra essa anuência.
E aí o juiz vai ouvir esse, né, cônjuge, esse marido, para saber por que ele está objetando dar a sua anuência. Se for uma questão legítima que traz risco para a entidade familiar, pode ser que o juiz concorde que essa operação, né, ela seria uma operação arriscada, prejudicial. Mas se é só uma má compreensão do direito, uma birra, alguma questão, né, de abuso de direito, que aquele cônjuge não está dando essa anuência sem uma justa causa, aí o juiz supre essa anuência e ponto. Veja que esse cônjuge não vai se tornar parte contratante. Apenas a anuência dele, porque ele seria um terceiro anuente, vai ser suprida pela decisão judicial. Não vai colocar esse cônjuge, o juiz não vai colocar esse cônjuge como parte do contrato, obrigado a absolutamente nada, mas vai suprir ali a necessidade de concordância para conferir maior segurança jurídica a essa operação. Maravilha? Joia! Para fechar, uma última observação. Eu usei aqui, ao longo dessa live, eu usei duas expressões. Ora, eu falei em co-obrigado e muitas vezes eu falei em corresponsável. Tem diferença ser co-obrigado ou ser corresponsável? E se tem diferença, que diferença é essa? Bom, vamos lá. Quando a gente estuda direito das obrigações, e aí eu peço licença aos não advogados do grupo aqui. Opa, peraí, antes de eu explicar, deixa eu ver aqui a mensagem. Luffy, vamos lá. Bom dia, ainda que seja apenas anuente, é possível, por exemplo, a penhora de bens registrados em nome do cônjuge ou pesquisa cisbajude quando demonstrado que a dívida foi aproveitada a ambos? Então, Luffy, aí sim eu posso ter uma situação de buscar ali bens em nome do outro cônjuge, que é apenas interveniente anuente, para estabelecer uma extensão de responsabilidade. Mas vamos devagar. Primeiro, pode ser que o bem esteja apenas no nome do cônjuge anuente, mas o bem seja comum ao casal. Então, às vezes, aquele cônjuge comprou sozinho, fez a aquisição sozinho, um automóvel, até mesmo um imóvel, e comprou sozinho. Mas já era casado e aquele bem integra o patrimônio comum do casal, porque no regime de bens haveria ali uma comunhão. Então aquele bem está em nome exclusivo do cônjuge anuente, mas ele é um bem comum ao casal e, portanto, parte daquele bem pertence ao cônjuge fiador, ao cônjuge garantidor, ao cônjuge devedor. Né? Então, nesse caso, perfeitamente possível que eu faça essa pesquisa para identificar a existência desses bens que estão exclusivamente em nome do cônjuge anuente, mas que pertencem em comum também ao cônjuge efetivamente garantidor ou efetivamente que assinou ali efetivamente como responsável ou corresponsável pela dívida. Então essa seria uma primeira hipótese. E aí, Lu, eu não preciso nem mesmo, né, Luffy, eu não preciso, eu estou falando Lu, mas tá só Luffy, então aqui eu, né, não sei exatamente o que esse acrônimo representa, mas vamos lá. Pode ser, aí nesse caso, perdão, eu não preciso falar se a dívida, não preciso investigar se a dívida trouxe ou não trouxe necessariamente proveito para a vida, para a construção de patrimônio comum ou para o aproveitamento comum daquele casal. Isso por quê? Porque como aquela responsabilidade foi contraída em nome próprio por aquele cônjuge, o outro anuiu que essa dívida fosse contraída, e o bem é comum, né? O bem está em nome só de um, mas ele pertence de fato, integra a comunhão do casal, eu vou poder atingir uma parte desse bem, sim, será possível promover ali a penhora, ainda que essa penhora vá significar uma reserva de meação, ainda que possa significar uma reserva de meação, isso é possível. Aonde a questão da destinação do recurso vai ser mais relevante é quando eu tenho uma situação de um bem que poderia
não ser objeto de penhora via de regra. Então, por exemplo, um bem que serve de moradia para a entidade familiar, que seria ali um bem de família, e aquele bem foi dado em garantia de uma dívida de uma pessoa jurídica, de um terceiro que não integra a entidade familiar. Ali pode ser relevante eu ter que investigar se aquele crédito reverteu em proveito da entidade familiar, se reverteu ao casal, porque essa é uma exigência que o STJ faz para conseguir admitir que essa hipoteca seja uma hipoteca executável. E uma outra hipótese é, digamos que esse casal ele tenha, de fato, um regime de bens que permitiria a aquisição exclusiva de bens, né? Então, aquele bem não integraria a comunhão, não seria um bem partilhável, mas os recursos auferidos com aquela dívida, com aquele empréstimo, com aquele crédito, ele serviu para a formação desse patrimônio, né, do cônjuge. Não, então, aquele cônjuge era interveniente anuente, mas ele se aproveitou daquele crédito para ter aquele patrimônio, ainda que um patrimônio individual, ainda que um bem exclusivo. E aí você pode construir, ou ter que construir essa lógica, né, de demonstração de que aquele crédito trouxe proveito comum ao casal, e porque trouxe proveito comum ao casal, permitiu a aquele cônjuge com exclusividade ter um bem específico, e aí você chegar até lá. Claro que esse não é um caminho óbvio, ele não é um caminho presumido, ele é um caminho que vai ter que ser demonstrado. Então, resumindo, é relevante que eu pesquise os bens existentes em nome do cônjuge, mesmo quando esse cônjuge seja apenas interveniente anuente, mas é preciso que eu faça isso com o propósito de identificar se são ou não bens comuns ao casal, pela data de aquisição, pela forma onerosa de aquisição e etc. E se forem bens exclusivos, ou eventualmente não suscetíveis ordinariamente de penhora, pode ser que seja importante e indispensável demonstrar o aproveitamento econômico, né, que aquela dívida contraída por um dos cônjuges trouxe efetivamente crescimento patrimonial ou proveito patrimonial para o outro, e aí tentar justificar essa eficácia excepcional. Tá? Só tomar cuidado para não presumir automaticamente que todos os bens do outro são suscetíveis de penhora, para a gente não ter o risco de um embargo de terceiro exitoso, que vai gerar sucumbência para o nosso cliente. Ao invés de trazer proveito para ele, vai, na verdade, trazer prejuízo para ele. Tá certo? Cacilda também tinha feito aqui uma pergunta. Pessoa interditada que precisa dar outorga uxória. O suprimento tem que ser dado pelo juiz da interdição ou em outro processo. Muito bem. Normalmente, quando eu já tenho a interdição concluída, significa que o juiz da interdição ele já nomeou um representante legal para essa pessoa. E esse representante legal será o seu curador. A questão, Cacilda, que eu imagino que possa estar envolvida aí, é a seguinte: poxa, mas foi nomeado curador justamente o cônjuge. Então a pessoa foi interditada e como curador foi nomeado o cônjuge. E agora eu tenho um conflito de interesses. Porque esse cônjuge que foi nomeado curador é quem quer assumir a responsabilidade por aquela dívida da qual necessita a anuência do seu cônjuge, que é o interditado, que é o curatelado aqui. Ou quer alienar bens que dependeria da anuência desse cônjuge, e evidentemente há um conflito de interesses. Porque eu estou agindo em nome próprio como parte, que quer assumir uma obrigação ou alienar bens, e ao mesmo tempo sou curador para melhor representar os interesses do outro cônjuge numa anuência ao meu ato. Então, por conta desse conflito de interesses, poderá ser necessário o suprimento, né? Pode ser necessário que eu venha a nomear um curador especial, a ter que ser nomeado um curador especial para o fim específico. Ô, Luiz Fernando, beleza. Que você está aí em casal, né? Tá, a foto aqui está em casal, e aí eu não sabia se era Luciana e Fernando, não sabia aí se era um conjunto. Beleza. Então, Cacilda, o que eu, finalizando, né? Se há esse conflito de interesse, se essa pessoa que foi interditada teve como curador justamente aquele cônjuge que quer praticar o ato negocial, eu vou precisar de um curador especial, e aí tem que ser feito o requerimento mesmo. Eu vou ter que requerer
que seja nomeado esse curador especial especificamente para este ato. Não será para todos os atos, será especificamente para este ato. E aí vai se entrar com a ação de suprimento de outorga, e nessa ação de suprimento de outorga vai se requerer ao juízo que, em razão do conflito de interesses, aí o juízo dessa ação de suprimento de outorga nomeia um curador especial para aquele fim, já que haveria um conflito de interesses com o curador ordinariamente nomeado. Se ainda não houve nomeação de curador, ou se esse curador é um terceiro que não teria ali conflito de interesses, aí o juiz da interdição será ouvido, né, a quem eu levarei ali o conhecimento do fato, para que possa ser feito o suprimento dessa outorga. Tá? Mas se é um processo de interdição que já se concluiu com a nomeação do curador, claro que não é concluído em definitivo, porque o processo de interdição fica ali aberto, tem que prestar contas periódicas, etc. Mas se é uma situação, né, em que já há curador nomeado e o problema é o conflito de interesses, aí você faz uma solicitação de suprimento de outorga específica para que ali se nomeie alguém que vai atuar naquele ponto, pontualmente. Eu não vou trocar o curador. Ele vai ser curador apenas e exclusivamente naquela operação para avaliar se há conflito de interesses. Certo? Muito bem. Bom, finalizando, eu estava falando sobre a figura do co-obrigado, eu não ia falar sobre a figura do co-obrigado e do corresponsável, e dizer a vocês o seguinte: no direito das obrigações, quando a gente vai analisar, né, uma relação obrigacional, há dois deveres. Um dever originário, que é o dever de realizar a prestação que eu assumi no contrato, que a gente vai chamar isso de obrigação. Então eu tenho a obrigação de cumprir o que foi previsto no contrato. Pagar o aluguel, prestar o serviço, transferir a propriedade de um bem. Dependendo do contrato, eu tenho ali uma obrigação de realizar aquela prestação. E se eu não cumpro essa obrigação, isso pode resultar em responsabilidade patrimonial. Então eu não cumpro a obrigação e posso ser chamado à responsabilidade. E nessa responsabilidade, nessa responsabilização, o meu dever é de suportar com os meus bens, né, as consequências do meu inadimplemento. Então não é apenas agora cumprir a prestação, é responder com o meu patrimônio pelas consequências de não ter sido cumprida a obrigação. Então, o que acontece é que muitas vezes eu tenho duas ou mais pessoas se co-obrigando a cumprir a prestação. Então, eu tenho a figura dos co-obrigados. São pessoas que participam como contratantes, se obrigando paralelamente a cumprir aquela prestação. E aí, esses co-obrigados podem ser co-obrigados divisíveis, cada um faz uma parte. Ou eles podem ser obrigados solidários, qualquer um deles cumpre a prestação por inteiro. Certo? Então, eles têm em conjunto, eles compartilham a obrigação contratual, eles compartilham a obrigação de realizar a prestação, ou parcialmente, co-obrigados divisíveis, ou integralmente, quando são co-obrigados solidários. Então, eles são devedores, co-devedores. Mas muitas vezes o que acontece é, eu tenho um devedor, e é esse devedor principal que se obriga a cumprir aquela prestação, mas eu tenho corresponsáveis, pessoas que não se obrigam a realizar a prestação, não se obrigam a fazer, não se obrigam a entregar, não se obrigam a pagar, mas se obrigam a responder com o seu patrimônio caso aquela dívida não seja paga. Então, caso o devedor não cumpra a sua obrigação, aquela situação de inadimplemento poderá resultar numa responsabilidade patrimonial para esse terceiro, né, essa outra pessoa. E aí essa outra pessoa ela é corresponsável, mas ela não é co-obrigada. Ela é corresponsável, mas ela não é co-obrigada. Ela tem a responsabilidade pela dívida do outro, mas ela não tem a obrigação por essa dívida. Certo? Então, quando eu tenho corresponsáveis que não são co-obrigados, essas pessoas têm direito de regresso na integralidade do que pagarem, porque, afinal de contas, elas não tinham dívida. Embora tivessem assumido a posição de responsáveis, elas não tinham dívida em nome próprio. Então, caso elas venham ser acionadas e tenham que pagar os danos decorrentes daquele contrato,
elas vão se subrogar integralmente no que gastaram para poderem cobrar do verdadeiro devedor aquilo que era devido. Já quando ela é co-obrigada, alguma parte dessa dívida é dela. Quando ela é co-devedora, ela tem uma parte própria daquela obrigação, né, e ela vai lá e paga, ela até pode ter direito de regresso parcial contra os outros devedores, mas uma parte dessa dívida pertencerá a ela própria, porque, afinal de contas, ela era também devedora principal daquela relação contratual. Então, a figura do co-obrigado e a figura do corresponsável, né, não são necessariamente, né, a mesma figura. Co-obrigados e corresponsáveis podem ter papéis distintos dentro da relação obrigacional. Para o credor, pode fazer pouca diferença se são co-obrigados ou se são corresponsáveis, desde que ele possa cobrar de qualquer um deles ou possa ter contra eles ação. Mas entre eles faz diferença se eu sou um co-obrigado que tenho também parte dessa dívida ou se eu sou um corresponsável, alguém que garante a dívida, mas que não é devedor, né? Que nunca se obrigou pela prestação principal, apenas assumiu a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do não cumprimento regular dessa prestação. Beleza? Maravilha, então falamos de parte contratante, representantes de parte contratante, intervenientes anuentes, falamos de co-obrigados e falamos de corresponsáveis. Falamos de diversos personagens que participam do contrato, que são muitas vezes nomeados e qualificados no contrato, mas que exercem diferentes papéis dentro da contratação. Luciano escreveu aqui, e no caso da co-obrigação ser decorrente de decisão judicial, mas os demais co-obrigados se opuseram à dívida e obteriam a exclusão do polo passivo. Luciano, não sei se eu consegui captar a mensagem aqui. Porque, geralmente, a decisão judicial ela não geraria, não estou dizendo que não possa em nenhuma hipótese gerar, mas normalmente a decisão judicial é quando admite que um terceiro que não figurou no título da obrigação, que não era o obrigado originário, que não era o devedor originário, que ele também seja atingido por aquela decisão judicial, geralmente é uma situação de corresponsabilidade, né? Alguém que vai ser, por força de lei ou por força de contrato, né? Ele é reconhecido como corresponsável por aquela dívida. Se é uma corresponsabilidade legal, por exemplo, relação de consumo, eu tenho um fornecedor que se obrigou e não cumpriu, e eu tenho um outro fornecedor que não era obrigado diretamente por aquela prestação, mas porque participou daquela cadeia de consumo, foi reconhecido como corresponsável. E aí, esse corresponsável, se ele tiver que pagar essa dívida judicial, ele se subroga inteiramente no direito contra os demais, contra o co-obrigado originário ou contra os obrigados originários, né? Vamos lá. No caso, vários co-obrigados, mas apenas um assumiu a dívida toda, os demais se opuseram. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Ótimo. Agora eu acho que eu entendi, Luciano. Vamos dizer, eu tinha vários co-obrigados, então todos eram devedores, originalmente todos eram devedores, mas aí num determinado momento, judicialmente ou extrajudicialmente, um deles, eu estou entendendo que aqui foi judicial, um desses co-obrigados fez um acordo e assumiu a dívida, ou seja, ele transigiu ali, ou ele fez uma confissão de dívida com o caráter, eventualmente, de uma novação, né? Ele foi lá, assumiu a dívida, confessou, ele foi lá e o que era controvertido não era uma dívida ainda líquida e certa, ele tornou líquida e certa pela confissão de dívida que ele fez ou pela transação que ele fez. Isso obrigará aos demais e gerará depois um tranquilo direito de regresso? Não negativo. Muito cuidado com para co-obrigados que resolvem fazer acordos isoladamente com o credor, quando há objeção dos demais, ainda mais se essa oposição foi expressa,
porque dependendo da maneira como essa dívida foi confessada, ela pode vincular exclusivamente esse devedor que confessou, sem gerar para ele a segurança jurídica do direito de regresso. Inclusive, Luciano, se teve natureza de novação, os outros devedores estão, inclusive, exonerados de qualquer responsabilidade decorrente dessa novação. Né? É muito arriscado. Nessas circunstâncias, deve ser esclarecido a esse co-obrigado que, ao fazer isso, pode ser que ele exonere os demais e não tenha o direito de regresso. Vamos dizer que não foi hipótese de inovação. Ele fez ali confessou, reconheceu a dívida e fez o pagamento. Ele pode ter o direito de regresso? Ele até pode ter o direito de regresso, se não era uma inovação, ele até pode ter o direito de regresso, mas ele vai enfrentar toda a discussão que o credor enfrentaria, ou seja, toda a oposição que os demais devedores teriam contra aquele crédito confessado, eles vão poder exercer agora. Né? A confissão de um deles, ou a assunção de um deles, não afasta dos outros o direito a exercer aquela oposição. Isso é uma regra, certo? É uma regra envolvendo ali co-obrigados, quando um deles resolve transigir e os outros se opõem a essa transação. Tá? Agora, se ficar comprovado que aquela dívida era de fato legítima, ela está corretamente calculada e que ela seria oponível a todos, aí esse direito de regresso pode vir a ser efetivamente aplicado. Então, pode ser aplicado aí o artigo 306. Lembra que o artigo 306 ele vai falar sobre o pagamento, né? Ele vai falar ali sobre a possibilidade do pagamento gerar ou não o direito à subrogação, não é isso? E aí eu tenho duas situações ali. Se o pagamento é feito por alguém que era co-obrigado, né, e portanto era interessado na dívida, era alguém que já estava vinculado à dívida, esse pagamento sim gera o direito de subrogação, né, a subrogação legal. Mas se é um terceiro que não estava vinculado, ele não era obrigado, ele resolveu participar como terceiro não interessado, e houve oposição do devedor a esse pagamento, aí ele não vai ter o direito de regresso, né? Ele não vai ter esse direito de regresso porque ele não pode obrigar alguém porque ele resolveu, como terceiro não interessado, fazer o pagamento de uma dívida que não tinha nenhuma relação com ele. Tem que identificar aí, né, corretamente as circunstâncias para ver se a gente vai aplicar 305, se vai aplicar o 304, se vai aplicar o 306, né, quais dos dispositivos vão ser mais corretamente aplicáveis. Tá certo? A gente pode para desenvolver melhor essa explicação, eu precisaria entender um pouco mais a origem dessa dívida e como se deu esse ato de confissão, esse ato de assunção, para a gente poder entender quais efeitos de fato se poderão extrair dali. Porque vai ter o princípio do não enriquecimento sem causa, vai ter a questão da assunção exonerativa, que tira o antigo devedor de responsabilidade, vai ter a questão da inovação. Então, eu posso ter muitos desdobramentos. Se eu entendo melhor a origem e como é que está se dando essa assunção, a gente consegue analisar melhor os efeitos. Mas em relação ao 306, fica atento para essa questão. Quem está pagando, quem está assumindo e pagando, está assumindo uma dívida líquida, certa e exigível? Não, tem iliquidez nessa dívida, tem incerteza nessa dívida. Os outros co-obrigados estão apontando a existência dessa objeção. Eu vou ter a possibilidade de depois trazer essa objeção para a discussão de regresso. Dizer, opa, peraí, você não tem um direito líquido e certo de regresso, porque a própria dívida que você pagou não era líquida e certa e nós objetamos isso. Já estava prescrita, já estava isso, já estava aquilo. Objeções que podem ser muito contundentes. Ou, se é um terceiro não interessado, que não tinha participação com aquela relação e se meteu a pagar e foi avisado, né, houve uma oposição expressa dos obrigados de que não reconheciam aquele pagamento, que não reconheciam aquela dívida, não reconheciam a liquidez daquela dívida e se opuseram a que esse pagamento fosse feito, isso pode sim atrair, né, várias consequências para esse terceiro que chegou ali e fez esse pagamento, né? Consequências dentre as quais não poder se reembolsar integralmente do que gastar, né? Pode ser ali que ele acabe
não conseguindo se ressarcir inteiramente do custo que teve. Beleza? Muito bem, então vamos fechando aqui com um pouquinho mais de 1 hora a nossa live do Começando Direito da nossa segunda-feira. E, Luciano, se você me mandar depois no direct mais informações, na quarta-feira a gente pode voltar a bater esse papo na live de quarta-feira, 7h30 da manhã, e de uma maneira mais específica, tá? Lembrando que na quarta-feira a nossa live de 7h30 da manhã é justamente a consultoria.com, que a gente pega casos específicos, né, dos alunos, dos colegas que participam aqui da nossa live, e a gente faz uma análise mais específica do caso concreto. Hoje eu proponho um assunto, a gente fala de uma forma um pouco mais generalista. Certo? Cacilda Rodrigues, Maria Eduarda, Marisa, Luciano e todos os demais que estiveram aqui presentes ao longo aí dessa nossa 1 hora de live. E tenham todos uma excelente semana. Quarta-feira nos vemos novamente, tá certo? Um abraço. Eu que agradeço a todos vocês por estarem sempre aqui presentes, prestigiando a nossa live. E essa live vai lá para o nosso canal do YouTube, isso mesmo, @prof_André Roberto, @prof_André Roberto, lá no canal do YouTube. Vai essa live na íntegra. Aqui também ela fica no nosso feed, então quem quiser depois assistir o início, perder o início, vai ficar disponível. Um beijo e até quarta-feira.